Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, não temos mais outro caminho a seguir a não ser fazer uma compra aqui, tá? Por quê? Analisamos o gráfico, né? Olha só, tendência de alta, ok? Lá no passado, provavelmente não tem nada palpável para a gente poder tirar como ponto de ancoragem, né? Para a gente poder fazer aí uma nova análise, certo? Então, aqui, no micro movimento que está acontecendo, o gráfico, né? Ele está buscando completar o ciclo, né? Que ele iniciou aqui, Aqui teve o início de ciclo de perpetuação desse canal macro de alta, tá? É duro, né? Quando você chega no gráfico e não tem outra coisa a não ser fazer um gain, né? É, opções binárias realmente é incrível, pessoal. Eu fico muito entusiasmado, sabe? Então, beleza, Então, o gráfico aqui, né? Só pra gente tirar uma base agora, né? Ele tá perpetuando esse canal de alta aqui, que é o início de um ciclo aqui, certo? Beleza. Aí, ele agora sofreu um impacto aqui, tá? Uma negação. Não foi uma negação tão forte, né? A ponto de, por exemplo, interromper o processo dele, certo? Então a gente vai analisar, talvez os vendedores eles possam retornar para essa região aqui para fazer uma correçãozinha, né? Mas não tem nada palpável ainda, tá? Olha aí, né? Simplesmente esse movimento mostra, né, que os vendedores tentaram reverter a partir daqui e perderam a briga, tá? Então beleza, vou abrir aqui outro par de moedas para a gente não ficar muito esperando muito, né? ETHUSDOTC. Linhas do passado aqui, né? E ainda tá até respeitando aqui, né? Olha só, fez um throwback aqui nessas linhas do passado, respeitou aqui. Eu não sei de quando que essas linhas, tá? Deve ser de semana passada. Bom, beleza. Aqui o que a gente está observando, né? O gráfico ele veio, né? Em tendência de alta, sofreu aqui uma QDE, tá? Aí vem, né? Forma uma GM, aí ele vem até aqui. Por que ele veio até aqui? Quero saber. Que aqui tinha um fundo, né? Tinha um topo e um fundo de bipolaridade, beleza, né? Aí o gráfico vai e começa de novo, né? Ele construiu um desenho gráfico que é uma lateralização e aqui ele está fazendo, né? Já fez um throwback na lateralização, tá seguindo o caminho dele, tá? Tá sofrendo impacto aqui, para se desgarrar dessa região e tá possivelmente agora acelerando o movimento, ok? Tá acelerando, Beleza, olha aí, né? Comprador venceu a movimentação, né? Nossa, que vontade de... É que já acabou o time ali, né? Aí, pessoal, olha que incrível, né? Essa movimentação aqui. Esse candle, ele tá diferente dos demais, né? Por que será que ele está diferente? Né? Por que ele está diferente? Não sei, né? Mas vamos aguardar, tá? Deixa eu ver aqui. Talvez eu já sei porque ele está diferente, tá? Ó, a gente vai precisar ser bastante técnico aqui agora, tá? Eu não sei se você tá conseguindo enxergar o que eu tô enxergando aqui,
Mas teve uma mudança de característica, tá? Aqui nessa tendência de alta. Ó, então o comprador vem até aqui, depois, né? Ó, acabam perdendo a briga, pessoal. Fez um gap, ó. Na hora que a gente entrou junto. Cravamos aqui a nossa entrada na hora que o gap nasceu, tá? Isso é muito bom. Porque vai dar assim uma alta margem para a gente poder fechar a operação, né? E bater a meta com e fechar com chave de ouro, né? As análises, né? Então estamos no ETHUSD OTC. Compradores acabaram de perder uma briga aqui. Vendedores entraram com tudo, fizeram um gap, mostrando que nós estamos na direção certa. Nós batemos o pé bem no momento do nascimento do candle, né? Estamos de parabéns. Mas quem vai decidir se nós vamos sair vencedores é o gráfico. Mais 7 segundos para o fechamento da operação. E ó, vou entrar de novo vendido para recuperar esse loss, tá? Fechamento absoluto aqui, pessoal. Um fechamento absoluto acontecendo aqui, tá? Vou abrir de novo o THUSD, porque agora ele está dentro do nosso radar, tá? Compradores tentando brigar, tentar vencer o movimento vendedor, mas não vai ter jeito, tá, pessoal? Não vai ter jeito deles vencer o movimento vendedor. Ó, e possivelmente agora temos uma ignição aqui, tá? Temos uma ignição. Então recuperamos o nosso loss, vou puxar para cá, ó. Tá? Possivelmente esse candle é uma ignição. Então, vamos aguardar para ver se é mesmo, tá? Você vai confirmar. E deixa eu ver aqui. Bom, aqui deixa eu ver se já completou o ciclo. Deixa eu dar uma olhada. Uhum. Bom, o que está acontecendo aqui é que está acontecendo uma QDE, tá? E uma GM, ok? Vamos voltar lá para o THUSD. ETHUSD. Ixi, tá meio confuso aqui. Esse candle não é interessante a gente entrar agora. Ó. Por que o gráfico está voltando aqui? Não sei ainda. Não temos elementos suficientes. Bom, aqui é uma zona de briga, né? Nós precisamos de mais um gain, tá? Será? Né? Candle de lateralização aqui, ó. Não tá interessante esses movimentos, sabe? Meio que consolidados. Vamos procurar outro, tá? USD, corrente, ETHUSD, JPY, corrente.
Bom, vamos fazer a leitura inicial, né? Bom, movimento de alta acontecendo aqui, depois ele quebra a estrutura na parte superior. Deixa eu ver se quebra mesmo. Quebrou a estrutura na parte superior, tá consolidando aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para trás. Tô vendo agora aqui, ó. Tá entrando numa região de vendas, tá? Olha lá, ó, região de venda atraindo, né? O princípio da atração puxando o candle lá para dentro. Ó, pessoal, vou vender, tá? Vou fazer uma venda, ok? Agora, se ele preencher, não é culpa nossa, tá? Vou tirar a responsabilidade. Ó, o candle fez uma aceleração, entrou dentro da região de vendas, tá? Espero que os vendedores dê trabalho para eles agora, para ele poder não conseguir preencher isso aqui. Estamos no JPY Correntes, pessoal. Região de vendas. Há anos-luz lá atrás. Anos-luz, tá? Não é nem movimento do passado, é anos-luz para trás. E batemos a nossa meta. Batemos a nossa meta. Então pegamos uma no JPY Corrence, uma no ETH-USD, levamos um loss aqui, né, no ETH e aqui o SD Corrence gain, né? Chegamos fazendo um gain muito top, né? Vou fechar essas partes aqui, ó. E a gente agora, tá, vai analisar o gráfico. Ó, aqui a gente trabalhou um canal macro de alta. Então a gente pegou aqui uma movimentação do canal macro de alta, né? Ele vinha com as suas variáveis, ok? Aqui era uma LTA superior, tá? Aqui é LTA inferior e aqui ele trabalhou nos 50% da movimentação, tá? Então, aproximando, a gente percebe que ele rompeu a área, né? Então ele fez uma QD. Vamos lá. Então aqui aconteceu uma QDE, tá? E uma GM. E uma GM, tá? Ixi. O Hearthstone tá querendo conectar aqui, pessoal. Quem joga Hearthstone aí? Bom, então a GM é a gênese de movimento, tá? Então qual é a nossa gênese de movimento? Que a gente detectou após essa QDE, né? Quebrou a estrutura na LTA superior, tá? LTA superior. Foi após uma acumulação, houve uma participação pública, tá? Nós entramos em participação pública, tá? Então uma tendência estreita de alta. Ó.
ok? Tendência estreita de alta, tá? Então, esse fator foi importante para a gente, tá? Que é o QD, a QDE. A GM foi também importante para nós, tá? Esse elemento LTA superior também foi interessante. Outro momento também do gráfico, que é o 4, que é a análise macro do canal de alta, tá? Ela tem participação, ok? E entendendo a GM, né, que foi essa tendência estreita, que é o elemento 5, tá? A gente fez a operação com tranquilidade, analisando também os candles, né? Aceleração e tudo mais, tá? Então, quando a gente entra aqui, não tem outra alternativa a não ser comprar, tá? Lembra que eu falei assim, olha, aqui não tem nem como. Ou você faz o gain ou você faz o gain, né? Então, essa é a primeira análise, tá? Que já deixou a gente com toda aquela confiança, né? Agora, nós vamos analisar o porquê nós tomamos esse loss, ok? Então, vamos lá. Ó. O gráfico aqui, pessoal, ele estava em tendência de alta, tá? Você consegue verificar, né? As movimentações, elas estavam completando o ciclo, tá? Porém, aqui, nós tivemos uma mudança de característica, tá? Então, o que eu quero mostrar para você aqui, ó. Nesse momento que a gente entrou no gráfico, nós percebemos uma alteração de característica. Deixa eu pegar aqui, ó. Ok? Então, uma mudança de característica estava acontecendo, né? A gente percebeu essa negação aqui, ó. Essa negação aqui, que foi importante para a gente também tomar a decisão de fazer uma venda. Ok? E aí, o que eu interpretei, tá? O gráfico, ele tinha deixado de subir, tá? E após essa confirmação, ele começaria a fazer um novo ciclo aqui, tá? Por causa desse fundo, pessoal. Olha isso, olha aqui, ó. Esse fundo, ele se desgarra desse outro fundo, tá? Por isso que eu interpretei que foi uma mudança de característica. E aí eu vi essa grande força entrando, os compradores perdendo a briga aqui, e entrei vendido, tá? Só que logo a gente percebe que, né, os compradores retomam, né? Então é importante, né, você analisar, né, por que você tomou loss, né? Olha lá, os compradores, por mais que tivesse difícil aqui, ainda eles vão lá e quebra a estrutura do canal de baixa, tá? Eles fazem uma QD com muita dificuldade aqui, ó. Tá? Então aqui acontece uma QDE, aí ele consolida aqui, aí ele vem até aqui de novo e depois sobe, tá? Beleza. Aí a gente já tava né? Já no radar, entrou no radar análise, né? Ainda eu insisti, bati o dedo na tecla da mudança de característica e fizemos um gain por causa disso. Acreditando na mudança de característica, tá? Então vamos lá, ó. Ó. Então, o nosso gain só foi possível porque a gente insistiu, tá? Só que a partir daqui, ó, o que ocorre a partir daqui? Ó, por que esse canal deixa de perpetuar? Porque aqui existe uma FPE, tá? Então essa foi a causa, tá? Ó, a partir daqui tem uma FPE nessa região de suporte, né? O gráfico não completa o ciclo dele aqui, tá? E ele quebra a estrutura, tá? Então, e aí ele continua o movimento macro que ele estava fazendo. Então é importante, tá? Você entender que o que você viu é real, tá?
Então, quando você vê algo acontecendo, você não pode desacreditar no que você viu. Então, por isso que a gente recuperou o loss. Tá? Agora, aqui já é interessante você tirar a mão, porque ele não está mais fazendo movimentos lógicos por causa dessa FPE. Tá? Então, beleza. Essa entrada foi uma entrada de recuperação de loss. Tá? Por quê? Porque custou caro para a gente fazer essa análise. Né? Custou caro. Então, por isso que a gente recuperou o loss, porque não é bem assim que vai tomando loss e vai deixando barato e mudando o gráfico. Compreendeu? E aí a gente abriu o JPY Corrence, tá? O JPY Corrence, ele estava em tendência de alta. Olha aqui, tendência de alta, fazendo movimentações saudáveis, e aí acontece uma QDE, tá? Isso também deu uma segurança enorme para a gente. Uma quebra de estrutura. E aí ele vai para outra direção. Aí o que eu faço? Volto lá atrás no passado. Não é nem no passado, né? É anos-luz no passado, né? É como se tivesse pegado uma nave, voltado lá anos-luz para trás, né? Milhares de quilômetros para trás, e observa esse fundo dessa acumulação, tá? Então, ele estava espreitando o fundo dessa acumulação, que depois saiu em participação, certo? E aí eu entendo, aqui é uma região de venda. Aí volta, aperta o botão do teletransporte, ó. Teletransportou, e quando ele vem, tá? Aqui ele foi puxado pelo princípio da atração, né? Vou colocar aqui, ó. Então o princípio da atração, ele puxou, né? Ele trouxe esse candle aqui. Ó, aqui estava em momento de consolidação, tá? Você consegue observar aqui a consolidação. Então, após a QDE, ó, vou colocar aqui, ó, QDE, tá? Houve uma GM, ok? Essa GM foi um canal estreito de alta, se direcionando para a região de vendas, a resistência, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Resistência. Ok? Então, o princípio da atração, ele puxa o nosso candle, né? Que é um candle de tendência para a região. Só que aqui, pessoal, você não pode comprar, mesmo vendo um candle de tendência desse, de impulsão, se desgarrando de uma acumulação, ó, ou uma consolidação, né? Vou colocar aqui, ó. Consolidação, ok? Então, ele está se desgarrando aqui, mas ele já está numa região de vendas, tá? A resistência é igual a região de vendas. E melhor, e outra coisa, outro fator, ele está sendo atraído, ele está sendo puxado pela região, né? Então, ele entra aqui e a gente já vende. E olha o que acontece depois. Ele vem com tudo para baixo. Compreendeu? Então o princípio da atração, tá? Ele é muito importante. Então você não poderia continuar nesse candle. Por quê? Você não poderia continuar nesse candle? Porque a região já estava em cima dele. Agora, se a região ela tivesse, por exemplo, aqui, ó, seria diferente, tá? Se essa região, tá? Eu vou apagar aqui para você ver, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Tá? E supomos que a região de vendas ela estivesse aqui, ó. Se eu tivesse voltado lá no passado e ela tivesse aqui em cima, aí sim, tá? Aí o candle você poderia continuar. Aí você poderia continuar, porque ele até aqui é a força dele, tá? O que está acontecendo aqui, ó, é a força do movimento, o interesse dos compradores, tá? Para que ele chegue até lá. Tá? Mas agora, naquele cenário aqui, onde ela está aqui,
Não é interesse dos compradores, tá? É a região maior que está puxando ele, tá? E aí o interesse é vendedor de operar aqui, tá? Beleza? Então é importante que você tenha, né, consiga diferenciar quando você está muito longe de uma região importante ou muito próximo, tá? E é por isso que às vezes você toma loss e não entende o porquê. Porque eu fiz tudo certo, eu estudei, né? E depois do nada apareceu esse loss, porque também tem diferença de distância de regiões, tá? Entendeu? Então é isso aí. Então, você gostou do vídeo? Deixa o teu like. Não esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.